Dizem que a pior traição vem de quem a gente mais confia. Mas ninguém prepara você para ser traída por quem cresceu ao seu lado, por quem dividiu brinquedos, sonhos e segredos de infância. E muito menos para ser traída 2 vezes pela mesma pessoa, como irmã e como mulher. Meu nome é Marina. Tenho 39 anos. E essa é uma história que eu jamais pensei que um dia teria coragem de contar. Mas talvez colocar tudo para fora seja a única forma de finalmente respirar. E quem sabe, alguém do outro lado da tela consiga entender o que significa perder tudo e ainda assim sobreviver. Durante a minha vida inteira, minha irmã Clara foi minha sombra e meu espelho. 2 anos mais nova, sempre foi mais extrovertida, mais corajosa, mais impulsiva. Enquanto eu era calma, estudiosa, de fala mansa, Clara era o oposto, barulhenta, apaixonada, cheia de vida. A diferença entre nós era visível, mas nunca foi um problema. Pelo menos, não até ela decidir destruir minha vida. Eu conheci o Eduardo quando tinha 25 anos. Estávamos na mesma empresa. Ele era inteligente, atencioso, gentil, o tipo de homem que escuta você falar, sabe? Em pouco tempo, começamos a namorar. 2 anos depois, estávamos casados. Nossa casa era simples, mas cheia de carinho. Construímos tudo com esforço. Um passo de cada vez. Clara era minha madrinha de casamento. Chorou quando eu entrei na igreja. Me ajudou a escolher o vestido. Prometeu que estaria comigo em tudo. E eu acreditei. Nos primeiros anos de casamento, as coisas foram boas. Estáveis. Trabalhamos, economizamos, reformamos a casa dos meus pais, que herdamos após a morte do nosso pai. Era o lugar onde crescemos, cheio de memórias. Clara se mudou para outro estado. Arrumou emprego. Namorou um tempo. Voltou solteira e sem rumo. Eu a recebi de volta de braços abertos. E cometi meu primeiro erro. Eduardo e eu tínhamos um quarto vago na casa. Quando Clara disse que estava sem onde ficar, ofereci o quarto. Achei que era temporário. 2 meses, no máximo. Ela agradeceu, me abraçou forte, prometeu que sairia assim que estivesse com o pé firme de novo. E assim, minha irmã se tornou nossa hóspede. No começo, foi até bom. Clara cozinhava de vez em quando, ajudava com as tarefas da casa. Ela e Eduardo conversavam muito. Riam de tudo. Relembravam histórias da família. Eu não via problema. Eu achava bonito que ele a tratasse bem. Sempre incentivei que eles se dessem bem. Que fossem amigos. Eu dizia para ela, você é a irmã que ele não teve. E ela sorria. Um sorriso que hoje eu entendo de outra forma. Com o passar do tempo, Clara começou a se intrometer em coisas do casal. Comentava sobre nossos hábitos. Dizia que a gente era certinho demais. Que a vida precisava de mais emoção. Trazia bebidas, fazia festas com amigos que eu nem conhecia. Às vezes, quando eu chegava do trabalho, ela e Eduardo estavam na sala assistindo série juntos, os dois rindo, como se fossem um casal. E ainda assim, eu me calava. Porque eu confiava. E porque ninguém quer pensar mal da própria irmã. Comecei a sentir que Eduardo estava mais distante, mais frio. Reclamava da rotina. Dizia que eu estava sempre cansada, sempre preocupada com contas, com horários. Começou a sair mais, a passar mais tempo com Clara.
Uma parte de mim notava o perigo, mas outra parte se recusava a acreditar. Era minha irmã. Era meu marido. Não podia ser o que parecia. Até que um dia encontrei o que não devia. Eduardo tinha deixado o notebook aberto. Uma aba do e-mail piscava. Eu nem sou de mexer em nada, mas algo dentro de mim. Hausa, Miampara. E ali estavam mensagens, muitas, trocadas entre os dois. Algumas antigas, outras recentes. Flirties disfarçados. Frases de duplo sentido. Comentários sobre o meu jeito, sobre minha rigidez, sobre como ela era tudo que eu não era, sobre como ele se sentia vivo ao lado dela. Minhas mãos tremiam. Me faltava ar. Eu lia e relia cada linha como se minha alma estivesse se desfazendo aos poucos. Quando Clara chegou naquela noite, eu estava no quarto, sozinha, e tudo dentro de mim queria gritar. Mas eu fiquei em silêncio, porque o choque ainda era maior do que a dor. No dia seguinte, confrontei Eduardo. Ele tentou negar. Tentou dizer que era brincadeira, que não significava nada. Mas eu vi o pânico nos olhos dele, a culpa, a verdade nua. E quando perguntei se dormiu com ela, ele hesitou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Eu entendi tudo ali. Eles não apenas tinham se envolvido emocionalmente. Eles tinham se envolvido fisicamente. Na minha casa. Sob o meu teto. Confrontei Clara depois. Ela, ao contrário dele, não negou. Apenas disse: você sempre teve tudo, Marina. Sempre foi a perfeita. Eu só quis sentir um pouco do que você tinha. E ali, a irmã que eu conhecia, morreu para mim. Nos dias seguintes, fui um zumbi. Minha filha, de 8 anos, sentia meu distanciamento. Perguntava o que estava acontecendo. Mentia. Dizia que era cansaço. Clara continuava na casa, como se nada tivesse acontecido. Eduardo dormia no sofá. Eu chorava em silêncio no quarto. E foi nesse silêncio que eu percebi: a traição não tinha sido apenas conjugal. Foi familiar. Foi espiritual. Foi total. Eles não só quebraram minha confiança. Eles roubaram meu chão. E o pior, isso era só o começo. Depois daquela noite em que ouvi da boca da minha própria irmã que ela tinha se deitado com meu marido, alguma coisa em mim morreu. Não foi só a confiança, nem apenas o amor. Foi uma parte da minha identidade, do que eu acreditava sobre o mundo, sobre a família, sobre mim mesma. Mas mesmo assim, eu fiquei calada. Durante dias, andei pela casa como um fantasma. Eu acordava, preparava o café da minha filha, sorria para ela, perguntava como foi a escola. Depois, me trancava no banheiro e chorava até não ter mais força. Eduardo me evitava. Clara fingia que nada havia acontecido. E eu fingia junto, porque não sabia o que fazer. Não era só a traição, era o tamanho da queda. O vazio de perceber que tudo que construí estava apodrecendo por dentro, e ninguém, além de mim, parecia se importar. Tente expulsar Clara. Tente. Mas ela, com aquele olhar cínico e doce ao mesmo tempo, me disse: você não pode me tirar da casa que era da nossa mãe. Lembra? Foi herdada por nós duas. E ela estava certa. A casa estava em nome das duas.
Uma decisão antiga, feita na inocência, no amor. Assim você nunca vai se sentir sozinha, Marina, minha mãe dizia. Como se ela soubesse que eu precisaria da minha irmã por perto. Só não imaginava que, um dia, seria justamente por isso que eu perderia tudo. Eduardo, por outro lado, parecia mais preocupado em limpar a imagem do que em pedir perdão. Falava em dar um tempo, em pensar com calma. Disse que cometeu um erro, mas que ainda me amava. Eu o ouvia como quem ouve um estranho na rua. Cada palavra dele me atravessava como uma mentira encenada. Foi nesse meio do caos que minha saúde começou a dar sinais de fraqueza. Crises de ansiedade, falta de apetite, insônia. Me afastei do trabalho. Me isolei das amigas. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque eu escondia tudo. Sentia vergonha. Vergonha de ter sido enganada, de ter sido burra, de ter confiado demais. E, acima de tudo, de ter sido traída por quem eu mesma coloquei dentro da minha casa. Clara, como se nada estivesse errado, seguia com a rotina. Cozinhava, assistia TV com minha filha, se oferecia para ajudar em tudo. Uma atriz perfeita. E isso me doía mais. Porque ver minha filha rindo com ela era como assistir minha vida sendo usurpada, pouco a pouco. Clara havia tomado meu marido, e agora estava tomando meu papel de mãe. Comecei a anotar tudo. Em um caderno escondido, escrevia datas, falas, sensações. Era minha forma de manter a sanidade. Eu precisava registrar, comprovar para mim mesma que aquilo não era loucura, que não era exagero, que o que estava acontecendo era real. Escrevia sobre os olhares que trocavam quando achavam que eu não via, sobre os momentos em que ela se vestia de forma provocativa mesmo sabendo que ele estaria em casa, sobre os sussurros quando eu me afastava. Minha filha, inocente, me perguntava por que o papai dormia na sala. Eu dizia que era por causa do calor. Ela aceitava, mas olhava diferente. Crianças sentem. Elas percebem o que não é dito. Eu vivia em estado de alerta constante. Qualquer ruído me fazia gelar. Cada risada deles me fazia arder por dentro. Eu não comia direito, não dormia. Me sentia um peso dentro da própria casa. E, pior, uma estranha no meio da minha própria família. Foi então que tomei uma decisão. Não dava mais para viver ali. Eu precisava sair, me reconstruir longe daquilo. Fui atrás de um advogado. Queria saber como proceder. A casa, como temia, era oficialmente de nós duas. Metade minha, metade dela. E qualquer tentativa de venda, expulsão ou divisão dependeria de um acordo judicial ou de um inferno de brigas. Enquanto isso, Eduardo começou a dormir fora. Disse que precisava de tempo para pensar. No fundo, eu sabia que ele estava dormindo com ela. Talvez não ali. Talvez em algum hotel barato. Talvez até na casa de algum conhecido. Mas isso pouco importava. O fato era que minha irmã e meu marido estavam juntos. E eu era a sombra. Tentei conversar com Clara mais uma vez. Perguntei como ela conseguia fazer aquilo comigo. Como ela tinha coragem. E tudo o que ela respondeu foi: a vida me deu tão pouco, Marina. Eu só peguei o que sobrou de você. Aquilo me destruiu. Não só pelo desprezo na fala, mas porque eu entendi que ela nunca me viu como irmã. Me viu como rival. Sempre. Ela teve inveja da minha vida, do meu casamento, do meu lar.
E quando teve a chance, ela tomou. Como quem pega o que sempre achou que lhe foi roubado. E eu deixei. Fui ficando cada vez mais fraca. Comecei a me medicar. Antidepressivos. Calmantes. Minha filha me via chorar escondida e, um dia, me perguntou se eu estava doente. Eu disse que sim, mas que ia melhorar. E naquele momento, percebi que não dava mais. Eu não podia afundar junto com tudo aquilo. Eu precisava sair, me salvar, por mim e por ela. Conversei com uma amiga de infância. Contei tudo. Pela primeira vez, falei em voz alta. E chorei como uma criança. Ela me acolheu. Disse que podia ficar um tempo na casa dela. E eu aceitei. No dia em que saí, Eduardo não estava. Clara também não. Só minha filha, que me ajudou a arrumar as malas e disse: "Mamãe, a gente vai ficar bem, né?" Eu abracei ela forte e respondi: "Vamos, porque agora a mamãe vai aprender a dizer não." Saí da casa que era minha, da casa que eu ajudei a reformar, que pintei com minhas mãos, que planejei cada detalhe, e deixei tudo para trás. Mas levei comigo o mais importante, minha dignidade e minha filha. Mal sabia eu que, mesmo longe, eles ainda seriam capazes de ir mais fundo e de fazer o que eu jamais imaginei que alguém da minha própria família faria comigo. Nos primeiros dias fora de casa, eu senti como se tivesse perdido o chão. Era estranho acordar num lugar diferente, abrir os olhos e não ver os móveis que escolhi, não ouvir os passos no corredor, não sentir o cheiro do meu café sendo preparado. Mas, aos poucos, aquele silêncio novo foi me trazendo paz. Pela primeira vez em meses, eu podia respirar sem me sentir observada. Eu podia dormir sem medo de ouvir risos abafados do outro quarto. Minha amiga, Luciana, me acolheu com todo amor. Ela e o marido me cederam um quarto pequeno, aconchegante. Minha filha dividia o espaço comigo. E mesmo diante das dificuldades, ela parecia mais leve. Como se, mesmo sem entender tudo, soubesse que finalmente estávamos em um lugar seguro. Comecei a retomar o trabalho aos poucos. Fiquei um tempo de licença médica, mas com a ajuda da terapia e da medicação, fui reencontrando meu ritmo. Ainda era difícil. Eu me pegava, no meio de uma tarefa simples, lembrando do rosto da Clara, da risada do Eduardo, da noite em que li os e-mails. Mas agora, essas memórias vinham e passavam. Como andas? Doíam, mas já não me afogavam. Fui acompanhada por uma advogada para entender meus direitos. Queria lutar pela minha parte da casa. Não por apego ao imóvel, mas porque era justo. Eu tinha investido dinheiro, tempo, vida naquele lugar. Era o lar da minha filha. Clara, no entanto, começou a dificultar tudo. Disse que eu a tinha expulsado, que eu havia abandonado o lar, que agora quem morava lá era ela, com Eduardo. Sim, eles estavam morando juntos, dormindo no meu quarto, usando minha cozinha, comendo na minha mesa, criando uma nova vida dentro da minha antiga. E isso me corroía por dentro. Descobri que haviam mudado até a decoração. Clara postava fotos nas redes sociais. A sala com novas cortinas, o sofá em outro lugar, o jardim que eu cuidava agora com uma fonte ridícula no meio. Ela sorria nas imagens, colada nele, como se fossem um casal apaixonado desde sempre. Como se tudo o que aconteceu não tivesse causado nenhuma dor, nenhuma destruição.
A cada publicação dela, meu estômago virava. Mas eu resistia. Não comentava. Não me manifestava. Seguia calada, acompanhando tudo como quem assiste ao incêndio de longe depois de escapar das chamas. Eu sabia que se tentasse enfrentar de frente, ela usaria isso contra mim. E então veio o golpe final. Um dia, recebi uma notificação. Clara havia entrado com um processo solicitando a posse integral da casa. Alegava abandono. Dizia que estava morando ali com um companheiro. Sim, ela se referia ao Eduardo como companheiro, e que, por isso, tinha direito de permanecer no imóvel. Mais do que isso, pedia que minha parte fosse vendida para ela por um valor bem abaixo do mercado. Eu li aquilo com as mãos tremendo. Era como se ela quisesse me apagar da história, me arrancar da minha própria casa, como quem arranca um quadro da parede e joga fora. Ela queria me excluir, me reescrever. Minha advogada ficou indignada. Disse que não era assim que funcionava, que eu tinha direitos, que poderíamos contra-atacar. E eu disse sim, pela primeira vez, com firmeza. Eu não ia aceitar. Eu não ia permitir que ela me tomasse tudo. Já havia levado meu marido. Não levaria meu passado, minha história. Mas as audiências começaram. E com elas, a guerra. Clara se transformou numa mulher que eu não reconhecia. Fria, calculista, teatral. Em frente ao juiz, chorava, dizia que me amava, que sempre foi minha irmã dedicada, que não entendia por que eu a odiava tanto, que só queria paz. Eduardo nem apareceu nas primeiras audiências. Quando apareceu, mal olhou na minha cara. Falou que a relação dele comigo já estava desgastada há tempos, que Clara o havia acolhido emocionalmente e que o amor acontece. Eu ouvia aquilo tentando manter a postura, mas por dentro era como se um punhal estivesse sendo girado dentro de mim. Tive que ouvir pessoas nos corredores do fórum comentando. É aquele caso da irmã que ficou com o marido da outra. Alguns riam, outros diziam que novela. Ninguém sabia o quanto aquilo doía. O quanto cada passo naquele processo era mais uma cicatriz sendo aberta. Minha filha começou a perguntar mais. Disse que os amiguinhos falavam sobre a tia que virou madrasta. Que a professora tinha me chamado para conversar sobre o comportamento dela na escola. Ela estava ficando agressiva, fechada, triste. E isso me destruía. Porque ela era a razão de eu não ter desmoronado de vez. Foi então que decidi, não era hora de guerra. Era hora de cura. Pedi para minha advogada buscar um acordo. Eu venderia minha parte da casa, mas pelo valor justo. E com uma condição, minha filha não pisaria mais naquela casa. Não enquanto eles estivessem lá. Não enquanto fingissem ser uma família construída sobre a destruição da nossa. Clara tentou negociar. Quis pagar menos. Disse que não tinha como. Que eu estava sendo gananciosa. Mas dessa vez, fui firme. Eu conhecia meus direitos. Sabia do meu valor. E ela não ia pisar em mim de novo. Demorou. Mas conseguimos o acordo. Recebi o valor devido. Não o que merecia emocionalmente, mas o que era justo legalmente. E com isso, comecei de novo. Comprei um apartamento pequeno, num bairro tranquilo. Decorei aos poucos. Cada móvel era uma conquista. Cada parede pintada era uma ferida sendo selada. Minha filha me ajudava em tudo.
Escolheu as cores, pendurou desenhos no quarto novo. E um dia, enquanto colava estrelinhas no teto, me disse: "Agora é nossa casa de verdade, né, mamãe?" E eu respondi: "É, filha. E ninguém nunca mais vai tirar isso da gente." A mudança para o novo apartamento representou mais do que apenas sair de um endereço. Foi o marco de um recomeço. Cada canto daquela casa carregava silêncio e esperança. Não havia lembranças impregnadas nas paredes, nem histórias sussurradas no corredor. Era um lugar neutro, limpo, pronto para ser preenchido com a vida que eu escolheria viver, sem interferência de ninguém. Minha filha parecia mais leve. Dormia melhor. Voltou a desenhar, a brincar sozinha, a rir. Era como se aquele lugar tivesse curado nela uma parte que nem ela sabia que estava machucada. E isso, para mim, já era suficiente. Não importava mais o que Clara e Eduardo faziam. Se eles estavam felizes, se estavam juntos, se continuavam encenando um conto de fadas falso. Naquele novo lar, a história era outra. E era minha. Voltei a trabalhar em tempo integral. Me concentrei nos estudos da minha filha, retomei velhos hábitos que havia deixado de lado: ler antes de dormir, escrever, ouvir música enquanto cozinhava. A vida, aos poucos, encontrava um novo ritmo. Mas a ferida ainda estava ali. Eu ainda sonhava com a casa antiga, com a risada da Clara, com o toque do Eduardo. Às vezes, acordava com o coração acelerado, como se algo estivesse errado. Havia noites em que o silêncio do apartamento me parecia barulhento demais. Outras vezes, me pegava lembrando das coisas boas, e isso doía mais do que lembrar das ruins, porque me fazia questionar tudo. Será que foi tudo mentira? Será que, em algum momento, fui realmente amada? Foi durante uma dessas noites longas que decidi fazer algo que evitava há muito tempo. Escrevi uma carta. Não para enviar, não para publicar, só para escrever. Era para a Clara. Na carta, eu não xingava, não gritava, não acusava. Eu apenas dizia como me sentia. Como doeu ver minha vida sendo desmontada por duas pessoas que eu amava. Como foi difícil explicar para minha filha que a casa da infância dela não era mais nossa. Como me senti invisível, trocada, humilhada. E escrevi também que, apesar de tudo, eu não desejava mal. Que o que ela e Eduardo fizeram diz muito mais sobre eles do que sobre mim. Que o tempo me ensinou que carregar ódio só adia a cura. E que o perdão, mesmo que nunca seja falado, começa quando a gente decide parar de sangrar por feridas antigas. Guardei a carta em uma gaveta. E ali ficou, como um ponto final que só eu precisava ler. Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Eduardo. A princípio, não quis atender, mas algo me empurrou a ouvir. Ele disse que precisava me ver, que tinha algo importante para dizer. Marcamos em um café discreto. Fui sem esperar nada, mas fui. Quando cheguei, ele estava mais magro, abatido, com olheiras fundas e um olhar vazio. Pediu um café, mas mal tocou. Disse que Clara tinha ido embora, que os dois estavam brigando há semanas, que ela havia saído de casa, levado parte dos móveis e deixado um bilhete dizendo que precisava de espaço. Eu não disse nada, só ouvi. Eduardo continuou. Disse que estava arrependido, que não sabia explicar por que fez o que fez. Que tudo aconteceu como um furacão.
que se sentia usado, manipulado, que, de repente, tudo que era dele já não era mais, e que só agora entendia o que tinha perdido. Eu respirei fundo e, com toda a calma do mundo, disse: "Você não perdeu. Você jogou fora." Ele abaixou os olhos. Tentou dizer que sentia muito, que eu era a única pessoa que realmente o conhecia, que pensava em mim todos os dias. Eu apenas disse: "Eu não sou a mesma pessoa, Eduardo. E você também não é. O que existia entre nós morreu quando vocês dois decidiram me trair. E, sinceramente, eu não quero ressuscitar nada." Ele tentou insistir, disse que ainda me amava, que queria recomeçar. Eu levantei da mesa, deixei o dinheiro do meu café e fui embora. Na calçada, respirei fundo. Não chorei. Não tremei. Me senti leve. Era como se o último nó tivesse sido desfeito. Como se, ao olhar nos olhos dele, eu tivesse finalmente me libertado da dúvida, da mágoa, da culpa. A partir daquele dia, parei de buscar respostas, de querer entender os porquês. Simplesmente aceitei que algumas coisas acontecem, que nem sempre o mal vem disfarçado. Às vezes, ele tem rosto conhecido, cheiro familiar, sobrenome igual ao seu. Minha filha nunca mais viu Clara. Perguntou por ela algumas vezes. Eu disse que ela estava viajando. E aos poucos, ela parou de perguntar. Entendeu, do jeito dela, que certas pessoas se afastam não porque a gente quer, mas porque é necessário. Hoje, vejo fotos antigas e não sinto mais dor. Sinto um tipo de compaixão distante. Por quem eu fui? Pela mulher que acreditava que a família era um porto seguro. Pela irmã que confiava de olhos fechados. Pela esposa que achava que amor bastava. E agradeço a mim mesma por não ter deixado a dor me transformar em alguém amarga. Por ter escolhido seguir. Por ter transformado a perda em espaço para algo novo. Às vezes, a gente precisa perder tudo para entender que o que sobra é o que realmente importa. Depois daquele encontro com Eduardo, algo em mim realmente se fechou. Mas não como uma ferida coberta à força. Era diferente. Era como se, finalmente, eu tivesse limpado tudo por dentro. Como se aquela última conversa tivesse encerrado um ciclo que eu insisti em manter vivo com lembranças, memórias, expectativas. Nos dias seguintes, continuei minha vida como sempre. Levava minha filha à escola, trabalhava, cuidava do meu lar com carinho. Mas agora, tudo parecia mais leve. Eu me olhava no espelho e, embora ainda visse marcas, não eram mais feridas abertas. Eram cicatrizes. E eu tinha orgulho delas. Elas contavam a minha história. A prova de que eu sobrevivi ao pior. Curiosamente, o silêncio de Clara também perdurou. Desde que ela saiu da casa onde morávamos, e onde passou a viver com Eduardo depois que me destruiu, nunca mais ouvi sua voz. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpa. Por muito tempo, desejei isso. Desejei que ela viesse até mim, com os olhos marejados, dizendo que se arrependeu, que reconhecia o que fez, que sentia vergonha. Mas agora, eu não queria mais. O que quer que ela dissesse, não mudaria o que aconteceu. E eu não precisava mais de explicações. Precisava de paz. E era isso que eu estava construindo. Alguns familiares tentaram intermediar uma reaproximação. Uma tia distante me ligou dizendo que a família não deve brigar,
porque as irmãs são para a vida toda. Mas eu só conseguia pensar que, às vezes, é melhor manter distância de quem te machuca, mesmo que compartilhe o mesmo sangue. Perdoar não significa permitir que a pessoa volte a te ferir. E isso, pouca gente entende. Fui à terapia com mais frequência. Falei sobre as perdas, sobre o medo de confiar de novo, sobre a raiva contida e os julgamentos que carregava de mim mesma. Falei sobre o quanto me culpei por não ter percebido antes, por ter deixado Clara entrar na minha casa, por ter fechado os olhos para os sinais. E ouvi da terapeuta uma frase que guardo comigo até hoje. Quando você é uma boa pessoa, demora para aceitar que os outros não são. E isso não é fraqueza, é pureza. Aquilo me desmontou, porque durante muito tempo eu me vi como burra, ingênua, fraca. Mas não era isso. Eu só acreditava no bem. Acreditava que amor de Irma era inviolável. Que casamento era compromisso mútuo. E por mais que tenha sido doloroso descobrir o contrário, ainda prefiro ter acreditado do que viver desconfiando de tudo e todos. Comecei a sair mais. Fiz novas amizades. Algumas mães da escola se tornaram boas companhias. Ríamos juntas, trocávamos conselhos, falávamos da vida. Em uma dessas conversas, uma delas contou que havia sido traída pela melhor amiga. Outra disse que o marido a abandonou com 2 filhos pequenos. Foi então que percebi, eu não estava sozinha. Mulheres como eu existiam aos montes. Mulheres que foram arrancadas de dentro da própria história e ainda assim conseguiram reescrevê-la. Mulheres que choraram em silêncio, mas não se calaram para sempre. Que foram traídas, mas não traíram a si mesmas. Isso me deu força. Me fez querer compartilhar minha história. Não por vingança, não por autopiedade, mas para mostrar que é possível seguir. Que é possível transformar a dor em força e a destruição em recomeço. Minha filha crescia linda, doce e forte. Ela me perguntava cada vez menos sobre o pai. Às vezes, dizia que sonhava com ele, mas que não sentia saudade. Dizia que se sentia segura onde estávamos. Que amava a nossa casinha nova. E quando ela disse nossa casinha, meu coração quase explodiu. Porque eu lutei tanto por aquilo. Por aquele lar pequeno, mas cheio de dignidade. Pela sensação de pertencimento. Pela paz que se sente ao dormir sabendo que ninguém está te traindo no quarto ao lado. Eu construí tudo de novo com as mãos, com o peito em pedaços, com a alma ferida. E agora, estava dando certo. Um dia, reencontrei uma amiga antiga, da época da faculdade. Conversamos por horas. Ela me contou sobre o fim do seu casamento. Eu contei o básico sobre o meu, sem muitos detalhes. Mas bastou dizer que fui traída por minha irmã com meu marido, e vi no rosto dela aquela mistura de choque e compaixão que já conhecia bem. Ela segurou minha mão e disse: "E você tá aqui, firme, com a cabeça erguida. Isso é força, Marina. Muita força." Aquilo ficou ecoando em mim. Porque sim, eu estava firme, não inabalável, mas firme, não sem dor, mas com consciência. E isso fazia toda a diferença. Passei a escrever com mais frequência. Textos soltos. Reflexos. Comecei a pensar em transformar minha experiência em algo maior. Quem sabe um livro? Quem sabe um blog? Algo onde outras mulheres pudessem se reconhecer, se inspirar, se curar junto comigo. E foi escrevendo que entendi o que mais me doeu naquela traição. Não foi o sexo, nem o abandono.
Foi o desrespeito, a quebra da confiança. A forma como me trataram como descartável. Como se eu fosse um obstáculo e não uma pessoa. Mas também entendi que, se hoje eu caminho com firmeza, foi porque escolhi não me reduzir àquilo. Eu poderia ter me fechado, endurecido o coração, desconfiado de todo mundo. Mas escolhi não fazer isso. Escolhi me proteger, sem perder a capacidade de amar. Clara e Eduardo seguiram caminhos diferentes. Isso eu soube por terceiros. Alguém comentou que ele tentou procurá-la depois que ela foi embora, mas ela não quis mais saber. Que ela se mudou para outra cidade. Que ele anda sozinho, amargurado. Mas nada disso me interessa mais. O ciclo deles acabou no mesmo lugar em que começou, em mentira. E eu estou recomeçando, todos os dias. Ainda tropeço, ainda sinto dores. Mas agora eu reconheço a mulher que me olha no espelho. Ela foi traída, foi ferida, caiu, mas se levantou. E não aceita mais nada que a diminua. Faz quase 2 anos desde que tudo aconteceu. Desde que descobri que a minha irmã dormia com o meu marido. Desde que saí da casa que ajudei a construir, com as paredes cheias de memórias e a alma coberta de feridas. Desde que fui obrigada a olhar no espelho e me perguntar quem eu era depois de perder tudo. Hoje, posso dizer que sou outra. Não melhor, não mais forte, mas mais consciente. Mais entière. E, acima de tudo, mais minha. A dor ainda aparece às vezes, em dias aleatórios, em cheiros que me lembram do passado, em músicas que eu ouvia enquanto cozinhava com Eduardo, em lugares por onde passava com minha filha quando ainda achava que a nossa família era sólida. Às vezes, essa dor chega sem pedir licença. Me aperta o peito, me trava a respiração. Mas agora, eu sei o que fazer com ela. Eu a acolho, converso com ela e depois deixo que vá, porque hoje eu sou dona da minha história. E isso, ninguém mais pode me tirar. Minha filha está crescendo linda, inteligente, sensível. Recentemente, ela me perguntou por que não falamos com a tia Clara. Ela já está maior, entende mais do que parece. Disse que ouviu comentários, que alguém contou na escola que a tia ficou com o pai. Eu respirei fundo e sentei ao lado dela. Com calma, expliquei que, às vezes, pessoas que amamos fazem escolhas que nos machucam. E que, por mais que a gente ame, também temos o direito de nos proteger. Ela me abraçou e disse que me ama. Que me admira. E que eu sou a mulher mais forte que ela conhece. Naquele momento, entendi que tudo valeu a pena. Eduardo não faz mais parte da nossa vida. Tentou reaproximações superficiais, mas nunca demonstrou de verdade a responsabilidade que os erros dele causaram. Não insisti, não forcei. E minha filha, aos poucos, também deixou de perguntar. Ela entendeu, como eu entendi, que às vezes a ausência é mais saudável do que a presença errada. Sobre Clara, não sei onde está, não sei como vive, e não desejo saber. Por muito tempo, imaginei nosso reencontro. Imaginei confrontos, cartas, lágrimas. Mas hoje, entendo que há relações que precisam terminar, mesmo que sejam de sangue, mesmo que sejam de infância, mesmo que sejam de amor, porque laços de sangue não justificam abuso. E amor sem respeito é só mais uma forma de manipulação.
Reencontrei minha fé. Em mim. Na vida. Em Deus, se posso dizer assim. Passei a enxergar beleza em detalhes que antes me passavam despercebidos. Um café quente num dia frio. Um pôr do sol na janela do quarto. Um eu te amo espontâneo da minha filha. Pequenas coisas que me lembram todos os dias que viver vale a pena. E que continuar, apesar de tudo, é um ato de coragem silenciosa. E se tem algo que eu aprendi com essa história toda, é que sobreviver à traição é como reerguer uma casa com as mãos nuas. Você sente o peso, corta os dedos, chora de exaustão, mas segue. Porque sabe que, no fim, aquela casa será sua. Com suas marcas. Com sua história. Com sua verdade. Às vezes, penso na quantidade de mulheres que passam por isso todos os dias. Que são traídas por alguém da própria família. Que têm o lar destruído por quem elas mesmas protegeram. Que carregam culpas que não lhes pertencem. Que se silenciam para não expor os filhos, para não dividir a vergonha, para não alimentar fofocas. E me dá vontade de abraçar cada uma delas. Dizer que não estão sozinhas, que não são fracas, que não mereceram isso. E que, mesmo com o coração em ruínas, ainda é possível reconstruir. Um passo de cada vez. Um tijolo de cada vez. Uma escolha de cada vez. E hoje, ao contar essa história, não espero aplausos. Não espero que todos entendam minhas escolhas. Nem que concordem com meus silêncios. Só espero que, se você chegou até aqui, saiba o peso que é tomar certas decisões. Não denunciei Clara. Não expus Eduardo nas redes sociais. Não fiz escândalos. Não gritei nos corredores do prédio. Mas não porque fui covarde. Foi porque eu escolhi a minha sanidade. A minha paz. Eu escolhi seguir em vez de ficar girando dentro do mesmo ciclo de dor. E agora eu te pergunto. Você me entende? Ou me julga? Você teria feito o mesmo? Teria se calado no início? Teria deixado sua própria casa? Teria negociado a paz em vez da vingança? Ou acha que fui fraca? Que deveria ter enfrentado, gritado, humilhado os dois publicamente? Coloque seu julgamento nos comentários. Eu quero saber, você teria perdoado? Teria suportado? Teria sobrevivido? E se histórias reais como essa tocam você? Se você acredita que a vida é feita de escolhas difíceis e que toda dor também pode ensinar, Se inscreva no canal. aqui, cada história é uma confissão. E você, no final, é quem decide, culpada